Bom dia, senhoras e senhores, espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos analisar esta possibilidade da crescente vulnerabilidade da China a investidores estrangeiros que está sendo anunciada agora em cada vez mais mídias ocidentais. Para começar, nós lembramos aqui a capa da The Economist, que fala das 3 possíveis ameaças para o ano de 2022. E por que eu digo que é o ano de 2022? A The Economist é aquele tipo de revista que gosta de lançar suas charadas, Então, aqui nós temos 6 faixas de isolamento, e as 6 faixas lembram para mim o ano 2022. 2 faixas aqui em cima, um 0 aqui no meio, 2 faixas aqui embaixo e mais 2 aqui embaixo. Então, 2, 0, 2, 2. 2022, e por consequência lógica também, não só por conta dessa charadinha aparentemente decifrada aqui, nós vemos que realmente existem essas possíveis ameaças para o ano que vem. O tal do Omicron, a inflação e a queda da China slump. Bom, dito isto, então nós vemos que 2022 trará novas surpresas, além daquelas que esse tipo de análise aqui nós costumeiramente fazemos no canal Jason Rosa. Mas como é algo muito simples de se resolver e tem a ver com o tema que nós estamos tratando aqui no Geopoliticano, então eu resolvi trazer aqui rapidamente, Bom, o que diz este artigo aqui? Ele diz o seguinte: pela primeira vez os estrangeiros têm uma posição grande o suficiente em títulos denominados em renminbi, que seria a moeda chinesa, para influenciar a política monetária chinesa. O investimento estrangeiro na China tem se concentrado historicamente no investimento direto, e o investimento em ativos de portfólio foi em grande parte confinado à dívida denominada em moeda estrangeira. Sim, eles até têm muito investimento direto lá na China, mas em coisas como a Evergrande, que é aquela construtora que, se cair, vai derrubar muita gente, inclusive grandes investidores como BlackRock. Não sei se ainda possui dinheiro investido, mas acredito que ainda sim, que botaram dinheiro lá e agora corre o risco de não conseguir retirar. Lembrando que são fundos de investimentos de aposentados nos Estados Unidos. Então, aquilo que acontecer na China afetará os Estados Unidos, os aposentados norte-americanos inclusive, e por consequência vai respingar no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, esta tal de China slump, ou a queda da China, com certeza vai afetar muito aqui. A inflação também, E aí eles vêm com esse novo flagelo aí para terminar, de bagunçar a mente e a economia mundial. Bom, as coisas mudaram dramaticamente nos últimos 10 anos, ele diz aqui. Em 2011, as participações estrangeiras em ativos de carteira líquidos da China eram apenas 14% do tamanho dos ativos de reserva. Em junho, eles eram quase 2/3 do tamanho, com 2,1, nada mais e nada menos do que trilhões de dólares. Então veja só, em 2011 as participações eram de apenas 14% dos ativos de reserva da China. Agora eles são 2/3. Isso não é pouco, gente. 2/3 dos ativos de reserva da China. Esse aumento, quando combinado com a política cambial administrada do país, confere um novo poder aos estrangeiros. Será mesmo que confere um novo poder aos estrangeiros, ou esse poder ele é relativo? Quer dizer, a China, como qualquer outro país, recebe bem investimentos estrangeiros, só que, se eventualmente nós partirmos para uma terceira G mundial mais adiante, não ano que vem, nem no próximo, nem no outro ainda, mas talvez um pouquinho mais adiante, esse poder aí se esfacela, ele some no ar como o gás. Então tudo aquilo que parecia sólido vai sumir entre as mãos. Por quê? Porque a partir do momento em que um conflito se instala, essas contas não são mais pagas. E aí, lógico, depois aquele que vence uma G, ele acaba impondo ao outro os tributos, os tributos de G. Porém, aí é uma questão ainda a se discutir. Será que alguém estará de pé depois de um conflito deste nível, considerando as tecnologias que nós temos hoje, em toda a questão armamentista? Será que
que haverá alguém de pé para cobrar uma dívida ou para pagar uma dívida depois de um eventual conflito desta envergadura. Então, as coisas não são bem como na teoria, na prática, né? Mas o que acontece se esses ativos forem liquidados? Vamos dizer que tudo continuasse perfeitamente dentro de uma normalidade, seguindo as regras do mercado internacional, baseados na ideologia liberal e globalista. Na opinião dele, então, a pressão descendente sobre a taxa de câmbio do renminbi força a intervenção do Banco Popular da China. E à medida que os ativos de reserva externa diminuem, os passivos na forma de reservas bancárias denominadas em renminbi também diminuem. A ação dos investidores estrangeiros ditaria, por meio desse processo, uma política monetária mais rígida, ou seja, economia. Quando o dinheiro começar a sair da China, se é que isso vai acontecer, a China então terá que economizar, ou seja, parar de investir tanto, justamente no momento em que a China enfrenta queda dos preços dos imóveis residenciais e a crescente aflição no sistema de crédito privado. Quer dizer, já tem imóvel demais, nós vimos aí imóveis sendo derrubados, inclusive, né? E aí, obviamente, num país já endividado, o sistema de crédito privado, já em crescente aflição, vai se afligir ainda mais. O consenso entre os investidores profissionais é que a propriedade estrangeira de ativos de portfólio chineses só pode continuar a aumentar. O raciocínio é que os títulos chineses podem fornecer os retornos não correlacionados que aumentem seu valor para qualquer carteira diversificada. Eles terão grande demanda, ou seja, é a ganância, né? A ganância, eles ganham bastante porque a China é um país em crescimento, então, como a taxa de retorno dos juros de valores investidos na China é grande, mesmo que a China esteja apresentando aí sinais de colapso, eles vão continuar empurrando dinheiro lá para dentro. E aí, uma hora, a porta se fecha, quem saiu, saiu, quem não saiu, não sai mais. Essa fé nos fluxos futuros de ativos de portfólio é reforçada pela crença de que aqueles que constroem índices de referência de ativos de portfólio global, ou seja, os condutores do capital cego, só aumentarão os pesos dos ativos de portfólio da China dentro desses índices. Na verdade, os grandes players, quando eles veem que as coisas vão desandar, eles começam a sair antes e estimular que os pequenos entrem. Os tubarões vão, então, se livrando de certos títulos, vendendo para os pequenos, e aí, quando a casa cai, cai em cima dos pequenos. E os grandes saíram com o lucro, advindo dos anos de prosperidade, enquanto os 7 anos de vacas magras então serão amargados aí pelos pequenos investidores. Então há uma lista crescente de razões pelas quais os influxos de carteiras estrangeiras para a China podem parar ou até mesmo reverter, ele diz aqui. O aumento do risco de uma G fria, que é o que eu estou falando, significa que não está claro se os estrangeiros terão permissão para financiar, mesmo parcialmente, o crescimento militar do governo chinês por meio de compra de títulos do governo chinês. É óbvio, né? Então, por exemplo, se os Estados Unidos... Vamos dizer que o ex-presidente anterior ao Biden, que não se pode nem falar o nome do coitado, né? Coitado entre todas as aspas. Entre todas as aspas, porque de coitado não tem nada, foi só uma maneira de se expressar. Vamos dizer que ele volte, e há muita possibilidade que isso aconteça na próxima eleição, tá, pessoal? E aí... ou mesmo que não volte, os Estados Unidos entrem numa G fria mais escancarada com a China. E evidentemente que há uma corrida armamentista, nós estamos vendo isso entre os dois países, e daí durante esse período é óbvio que os Estados Unidos não permitiria que os americanos financiassem o crescimento chinês, porque isso repercutiria em investimentos contra os próprios Estados Unidos. Então o governo aplicaria uma eventual sanção. Por isso eu penso que os grandes já estão saindo, se é que já não saíram totalmente. Mas esses grandes investidores de fundos de pensão estão por lá. Mas o dinheiro não é do administrador, ele é do pensionista, do aposentado. Então são os pequenos também. Agora eu estou falando de grandes investidores individuais, os grandes capitalistas, os bilionários, ou quase trilionários. Dizem que os trilionários aí ninguém sabe que são trilionários.
Bom, o foco crescente em questões ambientais, sociais e de governança provavelmente afetará a capacidade dos investidores estrangeiros de aumentar suas posições na China. Os principais fatores externos são exacerbados pelos crescentes problemas internos da China. Então agora vocês sabem que nós estamos dentro da era do Green Man, já começou em 2020 e vai se acelerar até que ela se instale definitivamente em 2030. E aí esses investimentos que vão desacelerar economicamente os países por conta das questões ambientais, onde eles vão dizer não vai desacelerar porque nós apenas faremos investimentos mais inteligentes que preservem a natureza. E na prática depois a teoria é outra, mas o povão vai ter que primeiro passar por isso para depois entender. Então, considerando essa diminuição dos investimentos por conta do Green Man, evidentemente que não compensará mais remeter dinheiro para esses países que devolvem altos lucros em forma de juros, porque eles cresciam bastante poluindo, entendeu? A mesma coisa, questões sociais, né, que são desculpas, né? Você está fazendo isso ou aquilo com os uigures, ou não, a questão de governança, você é ditatorial. Eles só estão descobrindo isso agora. Antes, né, no tempo do antecessor, por exemplo, do Xi Jinping, que era muito mais linha dura, isso não existia, né? Quando o Alan Greens, me foge o nome agora, quando o Reagan e outros aí foram investir lá na China. Enfim, pessoal, a ideia deles é que a China vai começar a parar de receber tantos investidores estrangeiros. Eu acho que eu acho que ela ainda vai continuar crescendo, enquanto os pequenos, né, que não têm tanta noção do que está acontecendo, continuarem investindo lá, e os grandes vão saindo até o momento em que eles tiraram o próprio rabinho de fora da porta, então eles fecham a porta e deixam o capital dos pequenos por lá mesmo. No mais, pessoal, vamos ver se a resolução desta charada está correta. No que vem vocês me digam se eu acertei ou não. E se não estiver, então nós vamos concluir que também matérias como esta aqui não estavam tão corretas, mas aparentemente o China Slump vem e provavelmente vem no ano que vem sim. E aí, obviamente, vai afetar o mundo inteiro, inclusive o seu bolso, com isto aqui, por exemplo. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.